Importador norte-americano de suco de laranja brasileiro vai à Corte dos Estados Unidos contra o tarifaço. Imigração. Aumento de deportações causa crise de abandono de animais de estimação no país. Polícia Federal revela qual o total de brasileiros expulsos dos Estados Unidos neste ano. Levantamento mostra aumento da atuação de corretores de imóveis brasileiros nos Estados Unidos. E Consulado de Boston apoia projeto para empoderar cientistas brasileiras aqui no país. Olá, boa noite. Boa noite. Com alto número de imigrantes sendo detidos diariamente pelo ICE em várias cidades daqui do país, surgiu um novo problema, os pets. Muitos animais são encontrados em casas vazias, sem água e sem comida. Eles pertencem às pessoas que não tiveram tempo de resgatar os seus bichinhos. Muitos acabam parando em abrigos. O repórter Eliseu Caetano explica pra gente os cuidados necessários para proteger os pets em caso de emergência. Com o aumento das detenções surpresas nas ruas e casas nos Estados Unidos, vários imigrantes estão sendo forçados a deixar seus pets para trás. Do mês passado para cá, eu posso dizer que um aumento foi significativo. No mês passado, especificamente, eu consegui atender 9 proprietários e dos 9 casos, 8 casos eram de animais retornando para o Brasil. Em Nova York, por exemplo, pela primeira vez em 30 anos, os shelters foram obrigados a fechar as portas por falta de espaço, devido ao alto número de animais devolvidos ou recolhidos em residências vazias. Pouca gente sabe, mas existem maneiras de deixar o seu pet seguro em situações de emergência, seja por motivo de saúde, de internação ou até mesmo deportação. Isso pode ajudar no resgate, na segurança do animal e garantir que ele não seja colocado para adoção, podendo até mesmo ser repatriado para o seu país e sem dor de cabeça. E o processo é mais simples do que parece. Seria você ter uma pessoa de sua confiança que você pudesse nomear através de um documento notarizado aqui nos Estados Unidos para que essa pessoa possa ser a responsável por tomar conta e cuidar e ter uma temporary guarda aí, né, uma guarda temporária do seu animal de estimação. Veja o passo a passo para evitar problemas. Escolha uma pessoa de confiança e certifique-se que ela esteja ciente da responsabilidade. Faça a procuração e informe todos os envolvidos. Registre os dados do animal: nome, idade, vacinas, dieta e medicação. Deixe instruções visíveis na casa sobre o pet, o tutor indicado e sobre a procuração. O documento ele passa a ser oficial e ter validade a partir do momento que ele é notarizado. Então, tanto a pessoa que, no caso, está dando os poderes, no caso, constituindo alguém, quanto quem está recebendo, faz a notarização mediante a presença de um notário público e aí esse documento passa a ter fé pública. E aí, através desse documento, em uma circunstância de emergência, né, seja qualquer que seja a causa, essa pessoa passa a ter autonomia para responder por aquele animal e aí a gente consegue fazer todos os trâmites com aquela pessoa na impossibilidade de outra. Com o animal resgatado e esses documentos em mãos, o consulado poderá te ajudar nas formas de enviar o pet para outro país. Muitas sedes diplomáticas já anunciaram que estão criando protocolos especiais para casos assim. Sempre importante você já ter uma pastinha preparada com toda a documentação dele, histórico, medicações que ele possa tomar, que ele possa vir precisar, alguns últimos exames feitos. Para caso aconteça um período de ausência, você for deixar com alguma pessoa, essa pessoa já ter noção do que está acontecendo com ele para o animal sofrer o menos possível. Algumas dessas ausências são meio abruptas dadas emergências. Então, se possível, se o pet já tiver algum vínculo com essa outra pessoa, facilita muito a situação do animalzinho para ele não sofrer tanto. Muitos pets, como o Bulldog Benny em Nova York e o cão Draco em Los Angeles, conseguiram novos lares, graças a voluntários e redes de apoio. Mas para milhares de outros, o futuro é incerto. É importante saber, o seu animal está com a vacinação antirrábica em dia, você ter a sorologia já feita e ele estar microchipado. Aí você procura o seu veterinário, ele vai emitir um certificado veterinário internacional para poder viajar. E procure a companhia aérea para saber o transporte adequado para melhor conforto de todos. A Polícia Federal Brasileira divulgou um novo balanço com os números atualizados de brasileiros que foram deportados daqui dos Estados Unidos
desde o começo da gestão Trump. Entre fevereiro e julho, foi registrada a chegada de 1.129 brasileiros que voltaram para o nosso país em 12 voos fretados pela Casa Branca. Desse total, 44 eram menores de idade e apenas 30 dos deportados foram presos ao desembarcar por serem considerados foragidos da justiça. Ou seja, somente 2% dos brasileiros deportados eram considerados criminosos. Os números fazem cair por terra a alegação da administração Trump de que apenas bandidos estão sendo expulsos do país. Ainda segundo a PF, todos os repatriados foram contabilizados no desembarque no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, que é a primeira porta de entrada no Brasil para o grupo. É lá que acontece a acolhida aos brasileiros em uma operação conjunta organizada pelo Itamaraty. E no Brasil, o projeto de lei que determina auxílio financeiro federal para o traslado de cidadãos mortos no exterior é aprovado pelo Ministério das Relações Exteriores. Agora a proposta segue para votação na Câmara e no Senado brasileiro. E a expectativa é de que seja aprovada nos próximos meses. A gente te explica o que muda na prática. A União vai poder custear de forma total ou parcial as despesas de traslados aéreos para o território brasileiro depois que o Itamaraty atestar a necessidade. Vão ser avaliadas condições financeiras para arcar com os custos. Não existir nenhum tipo de seguro, como viagem, vida ou funeral. Não existir responsabilidade de um empregador se for viagem a trabalho. E também não apresentar impedimento de ordem sanitária. Se atender a todos esses critérios, os parentes vão receber um auxílio financeiro do Itamaraty por meio do Programa de Assistência Consular. Essa verba vai servir para concluir todos os trâmites para repatriar o brasileiro morto no exterior. Se a família autorizar, poderá ser priorizada a opção pela cremação e o traslado das cinzas. A lei seguiu para votação e aprovação na Câmara e no Senado brasileiro. Se aprovada, a lei pode se chamar Juliana Marins, em homenagem à jovem brasileira que morreu depois de cair na encosta do vulcão na Indonésia, quando fazia uma trilha. Um relatório de ONGs de direitos humanos, justiça social e imigração está denunciando maus tratos em centros de detenção de imigrantes na Flórida. Segundo os dados, os indocumentados presos são submetidos a condições desumanas, degradantes e de falta de higiene. Os detalhes com Matias Brotero. Um relatório aponta que de janeiro até agora, uma série de abusos foram cometidos em 3 centros de detenção de imigrantes na Flórida. O documento foi elaborado pela Human Rights Watch e outras 2 organizações de defesa dos direitos humanos e justiça social, a American for Immigrants Justice e a Sanctuary of the South. As organizações afirmam que detentos estão sendo submetidos a condições desumanas, incluindo a negação de atendimento médico, superlotação e tratamento degradante. Um dos casos abordados no documento diz que agentes teriam feito detentos comerem acorrentados com as mãos para trás após forçarem o grupo a esperar horas pelo almoço. Segundo o relato, os homens tiveram que se curvar e comer nas cadeiras com a boca, como cachorros. As ONGs fazem uma série de recomendações. Dentre elas, defendem que o governo dos Estados Unidos priorize alternativas comunitárias à detenção, enfrente imediatamente as condições abusivas nos centros e garanta a supervisão independente das instalações. A Casa Branca ainda não se pronunciou. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir, importador norte-americano de suco de laranja brasileiro vai à Corte dos Estados Unidos contra o tarifaço. E país anuncia saída da Unesco, uma das agências mais importantes da ONU. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional Record 15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECORD20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Ei,
Eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Um grande importador norte-americano de suco de laranja brasileiro decidiu ir à corte contra o tarifaço de Donald Trump. Empresários e comerciantes dos Estados Unidos alegam que os impostos de 50% aos produtos brasileiros vão causar sérios problemas para a economia dos dois países. O processo foi aberto na Corte do Comércio Internacional dos Estados Unidos pela Johanna Foods, que fica em Nova Jersey. Nos autos, a empresa argumenta que os motivos apresentados por Trump para justificar a tarifa, incluindo o apoio ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, não configuram uma ameaça inusual e extraordinária que permita o uso de poderes emergenciais para contornar o Congresso na aplicação de tributos. A empresa norte-americana, que importa suco não concentrado do Brasil, prevê que seus consumidores que vivem nos Estados Unidos podem ser impactados com preços até 25% mais elevados por causa da guerra tarifária de Trump e alega que a medida representa uma ameaça existencial ao seu negócio. A estimativa é de que o imposto de 50% a todas as importações brasileiras vai elevar os custos anuais somente dessa empresa de Nova Jersey em 68 milhões de dólares. Ainda não há previsão de quando o caso contra a Casa Branca será julgado. As novas tarifas ao Brasil entram em vigor em 1º de agosto. Trump justifica a medida por uma suposta relação comercial deficitária com o Brasil. Mas essa informação foi desmentida após documentos do Itamaraty confirmarem que os Estados Unidos têm, na verdade, um superávit com o país. O presidente Donald Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos da Unesco, que é a Agência Científica de Cultura das Nações Unidas. Em um comunicado, a Casa Branca disse que a agência apoia o que chama de causas conscientes e divisivas e que tem uma agenda globalista que não se alinha com as políticas externas do republicano. A mesma nota diz que a decisão da Unesco de admitir o Estado palestino como membro é contrária à política norte-americana e disse que a organização contribui para a retórica anti-Israel. Os Estados Unidos foram um dos membros fundadores da Unesco em 1945. A primeira vez que o país se retirou da agência foi em 84. Depois, quem fez a mesma manobra foi o presidente Trump em seu primeiro mandato. Com isso, esta é a segunda vez que o republicano toma essa decisão. A nova retirada deve entrar em vigor no dia 31 de dezembro de 2026. No Oriente Médio, um dia depois que tanques e soldados avançaram em partes do sul e leste de Gaza, bombardeios aéreos mataram 81 palestinos. Enquanto isso, intensifica a crise de desnutrição no enclave. Pelo menos 15 pessoas morreram de fome em Gaza nas últimas 24 horas. Vitor Larregina tem as informações. Israel confirma que a situação humanitária na faixa de Gaza chegou a um ponto preocupante e perigoso e acusa a ONU de não entregar 950 caminhões com alimentos. A carga está estacionada em armazéns que ficam em Gaza. O exército de Israel afirma que agentes das Nações Unidas pediram para que os caminhões sejam escoltados no território por integrantes do grupo terrorista Hamas. Uma condição que as forças israelenses não aceitam, por temer que a carga seja roubada pelos extremistas. Autoridades de Gaza, território controlado pelo Hamas, disseram hoje que 20 pessoas morreram de fome em 24 horas na região. O governo israelense afirmou que o Hamas está criando conflitos entre civis nos pontos de distribuição de comida e acusou o grupo terrorista de atirar nas pessoas que estão em busca de alimentos. A Agência para Refugiados Palestinos da ONU estima que 1.000 pessoas morreram desde maio nas proximidades de centros de ajuda humanitária. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, o levantamento mostra aumento da atuação de corretores de imóveis brasileiros nos Estados Unidos. E tem reportagens sobre os riscos de sublocar imóveis ou quartos aqui no país. Cresce a busca por imóveis nos Estados Unidos e brasileiros estão na linha de frente das negociações. Hoje existem inúmeros corretores do nosso país que são especializados nesse mercado imobiliário internacional. Os detalhes com a Carla Marinho. O mercado imobiliário nos Estados Unidos tem sido um bom negócio.
tanto para investidores quanto para corretores brasileiros. Hoje, pelo menos 8 mil profissionais do Brasil trabalham com vendas de imóveis em território americano. Só em Orlando, são mais de 2 mil licenciados. A realidade de investidores brasileiros nos Estados Unidos é extremamente relevante. Se falarmos de Estados Unidos por um todo, brasileiros ocupam um posto de número 4 na categoria de investidores dentro dos Estados Unidos. Só em 2024 foram movimentados 51 bilhões no mercado imobiliário. E essa realidade na Flórida é ainda melhor. Lá, brasileiros ocupam posto número 1 em vendas no mercado imobiliário. Mas o que muita gente não sabe é que muitos desses profissionais vivem no Brasil e são responsáveis por atender ao público crescente de investidores interessados em comprar imóveis no exterior. A demanda é tão alta que a área se tornou um nicho de mercado promissor. O Conselho Regional de Corretores do Ceará, por exemplo, já treina profissionais exclusivamente para atuar fora do nosso país. Desde o início do programa, 590 corretores brasileiros já conquistaram o certificado para fazer a ponte entre o Brasil e os Estados Unidos e vender casas, apartamentos, com foco no mercado internacional. O sistema COFES-CRES tem 2 ações para promover o corretor na área internacional. A primeira delas é a criação do Núcleo dos Corretores Internacionais, com uma pasta em cada um dos regionais, onde nós vamos ter um representante que vai compreender, entender e tratar os assuntos internacionais com os corretores de cada regional. E a outra é a promoção do curso internacional que vai preparar e capacitar o corretor de imóveis para entender todos os meandros das negociações internacionais. Mas fique atento que, para atuar de forma legal, o corretor precisa atender às exigências tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O corretor brasileiro não pode vender nos Estados Unidos. Isso só é possível desde que ele estabeleça uma parceria com um corretor licenciado americano. Agora, olha só essa história. Um estudante universitário da Pensilvânia voltou para o seu apartamento alugado após um período de férias e se deparou com uma surpresinha. Ele encontrou 2 estranhos morando lá. O caso se desenrolou em uma tremenda confusão e agora serve de alerta para muita gente. I opened the door, I walked in, and everything in the kitchen that was there, that I had there, was no longer there. And there was new pots, there was new pans, there was a candle. Maverick abriu a porta de casa e parecia que estava em outro apartamento, totalmente redecorado e com 2 estranhos nus andando pela sala. And this lady, she was probably like 35, 40, just naked, walks out, looks at me and starts screaming. Depois de muita gritaria e confusão, o estudante foi avisado que seu ex-roommate sublocou o quarto. Só que isso é proibido pelo contrato de locação e viola direitos do inquilino e do landlord. As the person that made the contract, need to follow it to a T2. O susto serve de alerta para muitos estrangeiros que têm o hábito de sublocar espaços alugados quando vão viajar. Especialistas alertam para os riscos de fazer esse tipo de manobra na intenção de ganhar dinheiro. A sublocação de um imóvel não é considerada um crime. Porém, se ela é feita sem autorização expressa, ou seja, por escrito, do proprietário, ela é sim uma quebra contratual e civil. Neste caso, o inquilino original poderá sofrer consequências legais e financeiras. Os riscos mais comuns da sublocação ilegal são o despejo, uma ação que deverá ser cumprida em 3 dias, o pagamento de multas e indenizações por danos materiais e até mesmo os aluguéis pagos antecipadamente, entre outras penalidades prescritas no contrato. Para evitar todo esse transtorno, é aconselhável que você busque obter um contrato por escrito, descrevendo os direitos e deveres de cada um. Este contrato deverá ser assinado pelo proprietário e pelo inquilino. Ler bem os contratos de locação é essencial na hora de escolher onde morar, porque diferentes estados têm leis diferentes relacionadas à sublocação.
Você sabia que aquela barriguinha, que é a gordura armazenada ao redor dos órgãos, pode ser responsável por várias doenças graves no nosso corpo? A gente está falando de diabetes, câncer, doenças cardíacas e muito mais. Por isso, preparamos uma reportagem especial com dicas para você ficar um pouco mais saudável. Essa gordura visceral envolve vários órgãos internos que são vitais. Esse quadro pode desencadear inflamações no corpo e pode ser muito perigoso, já que aumenta os riscos de problemas de saúde. Visceral fat has shown to increase all major chronic diseases. A nutricionista Julia Zampano explica que essa barriguinha é responsável pelas principais doenças crônicas e, por isso, merece atenção redobrada, além de exames para identificar o tipo de gordura que está no seu corpo. A especialista explica que a subcutânea, abaixo da pele, pode ser retirada, mas a visceral está enterrada profundamente no abdômen e pode ser perigosa. A médica diz que ela é mais difícil de ser removida, mas não impossível, e por isso ela recomenda usar mesa de trabalho elevada para colocar uma esteira embaixo, andar de manhã ou de noite na rua, pelo menos 30 minutos, fazer agachamentos em casa, usar colete com peso para forçar exercícios no corpo, usar as escadas, subir e descer os degraus várias vezes ao dia, estacionar o carro mais longe para forçar caminhadas. A última dica da nutricionista é a alimentação saudável. Belly fat can be increased by artificial and sugary foods. A gordura abdominal pode aumentar com alimentos artificiais e açucarados, explica a especialista. Ela sugere evitar doces, priorizar alimentos integrais com fontes magras de proteínas, além de frutas e vegetais frescos. Dietas à base de plantas e dietas mediterrâneas demonstraram ser muito úteis na redução da inflamação e da gordura visceral. Se você tem no seu quintal uma piscina daquelas montáveis que fica a uma certa elevação do nível do solo, atenção! 5 milhões de modelos desse produto estão sendo recolhidos do mercado após várias crianças se afogarem e morrerem. As piscinas recolhidas são fabricadas pela Bestway, Intex e Polygroup. É que a cinta de compressão dos modelos, que envolve a parte externa da piscina, pode servir como apoio para as crianças entrarem na água, mesmo que a escada tenha sido removida. Foi isso que aconteceu com ao menos 12 crianças que entraram nas piscinas sem os pais perceberem. 9 delas não conseguiram sair e morreram afogadas. Outras 3 conseguiram ser resgatadas. A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos disse que as piscinas com esse problema são vendidas em lojas de varejo como Walmart, Target e também online. A recomendação é que os consumidores entrem em contato com as fabricantes para solicitar um kit de reparo e evitar esses riscos. Depois do intervalo, forte onda de calor vai afetar milhões de pessoas no país nesta semana. E consulados brasileiros apoiam um projeto para empoderar cientistas aqui no país. Uma nova onda de calor deve se espalhar pelos Estados Unidos nesta semana, no leste, centro e sul do país. Mais de 90 milhões de pessoas estão em alerta para temperaturas escaldantes e perigosas. As autoridades já emitiram alertas de calor extremo para moradores da costa do Golfo até as grandes planícies, incluindo partes do leste e do sul do país. A previsão é que a onda de calor se intensifique principalmente entre Nebraska e Flórida, com temperaturas até 15 graus acima da média a partir de amanhã. Ao longo da semana, essa sensação térmica deve piorar, com ar abafado e noites sufocantes. Em estados como Alabama, Arkansas, Flórida, Geórgia, Kentucky, Louisiana, Missouri e Tennessee, os termômetros devem marcar 80 graus à noite e ultrapassar os 100 graus durante o dia. A ONG Índice de Mudança Climática afirma que o aquecimento global provocado pelo homem tornou esses eventos de calor extremo 5 vezes mais prováveis em diversas regiões do país. No mês passado, outra cúpula de calor já havia quebrado recordes em 7 estados com temperaturas de 3 dígitos. A expectativa é que isso aconteça novamente nesta semana.
O incêndio de Bordoa, no estado de Washington, que começou na tarde de sexta-feira, está aumentando e muito. O fogo já atingiu uma área estimada de mais de 4.000 hectares e está 0% contido, de acordo com o Corpo de Bombeiros da região. O problema é que as condições do clima têm sido implacáveis nos últimos dias, dificultando o trabalho de combate às chamas. Com a combinação de baixa umidade, altas temperaturas e ventos fortes, a previsão é de que essa situação se agrave. As equipes fazem o que podem, focam na construção de linhas de segurança ao redor das propriedades das pessoas e também monitoram o avanço das chamas. Até agora, mais de uma dúzia de casas foram totalmente queimadas. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar amanhã o tempo em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, por lá a gente tem tempo encoberto com mínima de 64, máxima de 76. Vai chover em Nova York e em Norfolk a gente também tem tempo encoberto com mínima de 78. Olha, na Flórida a gente tem previsão de chuva ao longo de toda essa região, máxima de 96 em Tampa e 98 em Jacksonville. Agora a gente gira aqui o nosso telão para chegar em Houston, onde a máxima bate 100. Situação parecida em San Antônio. Em El Paso desce um pouco, a máxima atinge 93 e tem previsão de chuva. Em Las Vegas, previsão de bastante sol, máxima de 105 e mínima de 75. Em Salt Lake City também faz bastante sol, mas por lá a mínima fica em 64. E consulados de São Francisco e Boston estão se unindo para apoiar uma iniciativa incrível em prol de mulheres brasileiras. O Prêmio Cientista, que reconhece pesquisadoras brasileiras que têm projetos de impacto aqui nos Estados Unidos. O Prêmio Cientista foi criado para reconhecer mulheres brasileiras cientistas que estão desenvolvendo pesquisa aqui nos Estados Unidos. A ideia é ajudar a financiar estudos e pesquisas de pós-doutorado feitas por essas brasileiras nas universidades norte-americanas. Podem se candidatar aquelas que trabalham em projetos nas áreas de ciências biológicas, médicas ou ambientais. O prêmio proporciona, além de exposição no mercado e reconhecimento, muita oportunidade de networking com a comunidade científica dos Estados Unidos. O Prêmio Cientista foi criado pela Dimension Sciences, uma organização beneficente fundada em 2019, com o objetivo de capacitar a comunidade acadêmica em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, por meio dos vários programas e iniciativas. No Brasil temos talentos, de alto escalão em todas as áreas da ciência. A gente vem para os Estados Unidos, faz ciência de ponta aqui, mas muitas pessoas não conhecem a ciência brasileira. E o Prêmio Cientista, ele quer descobrir você, mulher brasileira que está fazendo ciência aqui nos Estados Unidos, e conectar você com outras brasileiras fazendo ciência aqui e conectar você com a ciência internacional. Na edição passada, a vencedora foi a doutora Janaína Calu Costa, da Escola de Saúde Pública da Harvard, com uma pesquisa sobre desigualdades de gênero e raça na saúde de mulheres e crianças. A vencedora deste ano irá receber um prêmio em dinheiro de $2.000. Serão distribuídas também 5 menções honrosas para pesquisadoras e de pós-docs. As candidatas serão avaliadas com base no mérito científico, na inovação e no perfil individual. O prazo final para a inscrição para o Prêmio Cientista é 4 de agosto e ela pode ser feita no site da Dimension Sciences, que aparece agora na sua tela. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência, segue com a gente porque está chegando Paulo, o Apóstolo, e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá!